Venho aqui pela primeira vez fazer esse vídeo para falar de muitos testemunhos que tenho. E confesso que não foi nada fácil ter coragem para vir a ter aqui. Tive que orar muito a Deus e pedir a Deus força para vir gravar esse vídeo. Porque me faltava coragem para o fazer. Mas Deus tem tocado muito no meu coração, eu não posso deixar de fazer. Deus tem falado comigo de várias formas. Deus fala com nós o tempo todo. Deus tem usado boca de missionários para falar comigo. Deus tem falado comigo através de sinais, de mensagens, até através da natureza e através de sonhos também. Que Deus fala muito comigo em sonho. E por que eu estou dizendo isso? Dificilmente eu passo um dia da semana sem ter um sonho. Literalmente, sonho todos os dias. Muito raramente, numa semana ficar um dia sem sonhar. Com muitas e muitas coisas. E antes de eu falar do meu testemunho, eu quero mostrar aqui em primeiro lugar essa mensagem que eu recebi há muitos anos de uma pessoa que eu nem sei quem é a pessoa que me deu isso, já não lembro mais, porque tem muitos anos mesmo. Essa mensagem está dizendo assim: se tu uma bênção, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, Eu peguei essa mensagem, dobrei ela e guardei na bolsa. E os anos foi se passando. E eu não compreendia nada de nada, porque eu estava tão cega espiritual que na altura eu nem sequer procurei saber o que significava essa mensagem. Também na altura eu não tinha Bíblia, eu nem sabia orar direito, estava mesmo cega. E os anos foi se passando, eu fui vivendo a minha vida de qualquer maneira, e não foi nada fácil, muitos tombos, muitas caídas, mas Jesus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que nunca me deixou, sempre esteve seguro nas minhas mãos, porque se não é Ele, eu não estaria aqui agora, não mesmo, já tinha ido há muito tempo. E eu vou falar do meu testemunho. Desde criança, eu sempre fui muito doente. Eu sofri de uma doença respiratória crônica que quase me levou à morte. Por que eu digo assim? Quase me levou à morte. Porque quando a gente falta o oxigênio, a gente literalmente se apaga. Porque quando nós não temos oxigênio, que nós está sem respiração, literalmente a gente se apaga. E muitas vezes passei por esses momentos difíceis, de ficar praticamente zero, sem respiração. Tinha época que eu ficava tão aflita, que eu dava vontade de sair assim, loucamente, sem rumo. Era uma aflição que era uma coisa terrível, que eu não sei nem explicar direito, mas era uma aflição tão grande, que eu sentia que estava ali morrendo. Mas Deus
com misericórdia, me curou. Me curou para a honra e a glória de Deus, eu estou curada. Nunca mais eu tive esse problema. E muito raramente eu sinto resfriado. Já tem tantos anos que eu nem lembro quando é que eu sofri um resfriado. E estou curada, louvado seja Deus. Só Deus nos cura de tudo. De tudo, literalmente. E o outro testemunho que eu quero dar, quando eu tive os meus filhos pequenos, eu tive uma depressão profunda, que na altura eu cheguei a pesar 50 quilos e estava tendo até perca de memória. E mais uma vez Deus me curou. Para a honra e a glória de Deus, eu fiquei curada. E eu estava assim tão mal que eu pensei, não, eu não posso ficar assim, eu vou ter que procurar um médico. Consultei, comecei a tomar remédio. Com uma semana que eu estava tomando remédio, ele fez efeito contrário. Em vez de melhorar, piorou muito mais a situação. Aí eu tive que deixar o remédio de lado e com a minha simplicidade, que naquela época eu nem sabia orar direito, mesmo assim Deus, com a sua infinita misericórdia, me curou dessa depressão terrível, que só quem já teve e tem sabe o que eu estou dizendo aqui. E quero mostrar aqui uma outra mensagem e explicar o porquê dessa mensagem. Tá vendo essa mensagem aqui? Essa mensagem está escrita assim: Deus amou o mundo inteiro e morreu na cruz por meu e o seu pecado. Jeremias 33:3. Deus vai mudar a sua vida, creia e obedeça. Eu recebi essa mensagem aqui de uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida. Nós encontramos assim na rua, casualmente encontramos na rua, e ela tirou a caneta do bolso, um pedaço de papel, que na altura ela nem tinha o papel. Ela tinha caneta, mas não tinha o papel. Nós estávamos perto de um café, ela foi até o café, pediu um pedaço de papel, não sei nem para quem ela pediu, escreveu aqui essa mensagem e me entregou. E falou assim que tinha sentido no coração de falar isso para mim. Então o que eu sinto? Eu penso que foi Deus usou ela para falar comigo. Porque na altura eu estava vivendo uma vida muito confusa, muito complicada. Só Deus sabe o que eu estava passando nesse momento. Deus usou ela para falar comigo. Mais uma mensagem que Deus enviou. Deus fala com nós, ou seja, comigo. Desculpa corrigindo o erro. Fala comigo e fala com todos nós o tempo todo. Nós temos que pedir a Deus a sabedoria para poder entender o que Deus está falando, porque Ele fala o tempo todo. Mas até que compreende o que Deus fala, a gente sofre muito, que foi o meu caso. Demorou muito para me compreender o que Deus estava querendo falar comigo o tempo todo. Demorou muito, mas muito mesmo. E sofri demais até que eu compreendesse quantos tombos, quantas caídas, quantas adversidades passei. Mas Jesus, amorosamente, sempre segurou nas minhas mãos, sempre esteve do meu lado.
nunca me abandonou. Jesus ama o pecador, Ele só não ama o pecado. Deus é misericordioso. Essa é a primeira mensagem que eu quero deixar aqui. E dizer que Deus é lindo, Ele nos ama incondicionalmente. E é só Ele que cura todas as nossas dores e todas as nossas feridas. Se eu for falar aqui das inúmeras vezes que Jesus me tirou do fundo do poço e de muitas situações difíceis e complicadas que eu não tinha saída, não sabia o que fazer, nem como agir, mas Ele sempre tem uma solução para os nossos problemas. Essa mensagem que eu quero deixar e dizer que Jesus nos ama e Ele espera com paciência que nós voltamos para Ele, porque Ele é o primeiro amor. Sem Jesus não vamos a lugar nenhum.